Gente, tudo bem com vocês? E hoje estamos no Super Pop e vamos falar de um assunto que eu vou dizer que eu amo, né? Falar de maternidade. E as nossas convidadas são mulheres trans que realizaram o sonho de se tornarem mães. Tem muita gente que gosta de dar palpite na vida dos outros, na dela também, né? Na vida delas. Mas elas são leoas que protegem as suas crias. Vocês sabem como é que é, né? Então roda aí o nosso programaço de hoje. No programa de hoje, vamos falar sobre maternidade trans. Cara, eu acho que o lance de ser mãe pra mim era uma coisa que eu já queria. Uma homenagem do Super Pop à semana LGBTQIA+. Mas, apesar das conquistas, as mulheres trans enfrentam muitos desafios. A gente ligou pra 13 clínicas e todos desligavam na minha cara e diziam que eu tava passando trote. Apolline nasceu num corpo masculino, mas tornou-se uma mulher trans e hoje é mãe de Johan. Esse é o meu filho, ele chegou exatamente em um período que eu tava com muita depressão, muita ansiedade, e ele conseguiu preencher esse vazio. E mais, você sabia que as mães trans podem amamentar seus filhos? A lactação induzida, ela funciona tanto para mulheres trans como para mulheres cis. Basta ter uma mama desenvolvida. Pepita ressalta a importância da luta diária contra o preconceito. A minha vida nunca vai ser igual à sua. Ela não pode ser igual à sua e também não vai ser igual à sua. A minha vida é minha vida, o meu modo de viver é meu modo de viver. Mas entenda uma coisa, eu tô fazendo de alma e de coração. O Super Pop de hoje está imperdível e revelador. Não saia daí. Eu estou aqui preparadíssima para dizer boa noite para minhas convidadas. Primeiro eu vou com ela que está aqui do meu lado, a Lisa, que falou que vai engravidar esse ano. Lisa. Vou engravidar sim. Ou vai ser esse ano? Vai ser esse ano. E você é madrinha, hein? Você já disse isso pra mim há muito tempo, que você vai ser a madrinha do meu agora filho. tá falando aqui ao vivo, hein? Ao vivo. A Luciana vai ser madrinha da minha filha. Muito bem, meu amor. Você tá bem? Boa noite, estou ótima. Bem-vinda aqui no nosso Super Pop, viu? Obrigada, meu amor. Vou falar boa noite pra ela. Desculpa, amor, te cortei? É sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vou falar boa noite pra Pepita. Tudo bem, meu amor? Oi, tudo bem. Você tá bem? Já tava com saudade de sentar aqui. Eu também, fazia um tempinho, né? Tava. Tá Muita coisa mudou, muitas coisas aconteceram. É. Você vai me contar? Vou te contar tudo. Eu amo sentar aqui no seu sofá. É o único sofá que eu me sinto em casa. Que bom, porque a gente também gosta de te receber. Sim, obrigada. Muito bem, vamos que vamos. Vou falar boa noite pra Apolline também. Tudo bem, Apolline? Oi, boa noite. Bem-vinda, outra mamãe. Bem? Hoje temos mamães aqui. Sim. Você tá bem, amor? Tô bem, graças a Deus. Gostou de ir lá no Bagaceira Chique? Ai, amei. Rendeu muito, viu? Ai, que bom. Fico feliz por você. Que bom. Pra mim foi bom também. Muito obrigada. Eu vou falar boa noite pra Isis. Tudo bem, Isis? Tudo bom, boa Mamãe noite. Também. Sim. Tá bem? Tô bem, você? Tá feliz de estar aqui com a gente? Muito feliz, segunda vez que tô aqui, segunda vez. Então vamos que vamos. E a gente vai falar boa noite pra ela, que, gente, hoje tem um nome diferente aqui. Ela é psicanalista e psicoembrióloga. A Cíntia Castro. Tudo bem, Cíntia? Estou e você. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Estou amando estar aqui com mulheres maravilhosas. Vamos falar sobre a gravidez, né? Que é algo muito importante. Com certeza. E eu perguntei para ela o que era uma psicoembrióloga. Eu achei muito interessante. É uma psicóloga que cuida da mãe gestante, cuida do bebê da mãe com o bebê até 1 ano de idade, porque é um momento bastante difícil, né? E da mãe, às vezes, não está nem gestante, mas também está uma outra pessoa gestando. A forma é que ela vai ser mãe. Aí a gente tem que entender como cuidar desse momento. Os sentimentos ficam bem aflorados. Bom, hoje, obviamente, a gente está falando de mamães trans. Eu sou uma pessoa que eu acredito em diferenças. Eu acredito na liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Então, eu fico muito feliz, mais uma vez, o Super Pop fazendo essa, vamos dizer assim, essa explicação de maneira inteligente. Então, vamos que vamos? Felizmente, esses tempos mudaram, gente. E muitas mulheres trans podem realizar o sonho de ser mamães. Então, vamos dar uma olhadinha. As mulheres trans estão realizando o sonho da maternidade. A cantora Pepita revela que sempre quis ter um filho. Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre tive essa essência de conselheira. Mas, infelizmente, sofreu transfobia quando foi contratar uma babá para o seu filho, Luca Antônio. Primeiramente, eu quero falar que você é muito bonita. Nem parece que foi homem. Eu conversei com meu filho e com meu marido. Eu nunca vou poder trabalhar numa casa de um homem que quer ser mãe. Porém, nada abala esse lindo amor de mãe e filho. Meu amor, você é minha vida. Fala com o povo. Oi.
Você tá abraçado com quem? Com a mamãe. Que é o amor da minha vida, quem é? Eu. A atriz trans Isis Broken é mãe do pequeno Apolo e ela também enfrentou o preconceito, o que só fortaleceu a bela família. Então temos mamães aqui. A Pauline é a mãe do Yoran, não é? Isso. Yoran tá com quantos aninhos? 1 ano e 4 meses já. 1 aninho e 4 meses. Pepita é mãe do Luca Antônio, é isso? Sim. Tá com quantos aninhos? 3 anos e 6 meses. Só idade boa, né? É, eu acho que é, né? Não sei. Ai, é muito bom. Ai, passa tão rápido. Não, passa rápido mesmo. Muito, muito rápido. E a gente tem também a Isis, né? Isis ela é mãe de... Apolo, do Apolo. Quantos isso. anos tem o Apolo? Apolo tem 3 anos. Ah, tá todo mundo aqui na mesma fase. Maravilhoso. Vamos falar, me conta uma coisa. Você tinha esse sonho de ser mãe, era uma coisa que a gente já tinha falado aqui no Super Pop, era uma coisa que era muito latente em você. Cara, eu acho que o lance de ser mãe pra mim era uma coisa que eu já queria. Eu acho que desde a época de escola eu sempre tive essa essência, assim. Eu amava que chegava segunda-feira, porque eu ia me reunir com as pessoas que estudavam comigo e aquela curiosidade. Como é que foi o seu final de semana? Aí aquelas histórias. Fui pra casa da minha avó fez isso, aquilo outro. Então, quando chegou a maternidade na minha vida, pra mim foi muito tranquila. No sentido que eu me preparei. Eu me preparei, não foi só financeiramente, porque botar uma criança no mundo não é só, eu botei um filho no mundo, não. Eu me preparei mentalmente, fisicamente, espiritualmente, meu emocional também. Primeiro que eu vivo num país que me mata, mas me consome muito para sexo, de um jeito muito normal, como se fosse uma carne no açougue. E quando eu gritei pro mundo que eu me tornei mãe, sabe, de um menino, a sociedade me pontuou e me criticou de um jeito assim meio louco, no sentido assim, gente, mas ela não tem útero. Eu acho tão desnecessário, Lu, quando eu escuto isso, porque no sentido da vida, tem mulheres que fazem tratamento de câncer, não têm útero, mas têm a alma e o coração igualzinho o meu e quer ser mãe. Então, ser mãe para mim foi a melhor coisa da minha vida. Primeiro que eu luto e consegui lutar até os 42 anos, a idade que eu tenho hoje, sou mãe. Mulheres igual a mim chegam a 35 anos e é muito louco você chegar a 42 anos mãe de um menino de 3 anos. Então, assim, pra mim, eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Pra mim, eu acho que quando eu escuto ele me chamar de mãe, é mais um pouco de ar que vem no meu coração pra mim continuar vivendo, assim, nesse meio louco, assim. E vou te contar uma coisa em primeira mão também. Eu tô me preparando pra ser mãe de uma menina e tô muito feliz com essa história. Eu acho que vai ser uma coisa diferente. Ser mãe de menina é uma coisa e ser mãe de menina, pra mim, vai ser um outro aprendizado. Mas eu tô pronta. Pepita, você, eu não sei muito bem, você adotou, você fez barriga solidária? Eu adotei. As crianças chegaram pra você? Eu acho que eu não adotei, não, Lu. Eu fui escolhida. É isso que eu ia falar. E eu agradeço todo dia, meu filho. Muito obrigada por ter me escolhido. Gente, né? Eu acho que quando a criança escolhe, o negócio fica diferente, a energia é diferente. Isso. E eu falo para todas as minhas amigas, ser mãe é maravilhoso. Maravilhoso. Mas você tem que estar pronta para aquilo dali. É muito fácil você ser mãe de rede social. Eu me considero mãe raiz. Sim. Monta a mochila da escola, bota a criança para dormir, bota para comer, e a criança chora e joga aqui no quadril e balança a criança para um lado e para o outro. E tá dirigindo a criança gritando na cadeirinha, a gente bota a galinha pintadinha, galinha cor de rosa, todas as cores vai ser a porquinha. Aí vai mudando. E eu acho que é louco. Quando as minhas amigas falam assim, tem certeza que tu quer ser mãe? Eu falei, eu vou conseguir. Mas óbvio. Mas isso a gente sempre tem a dúvida, não tem jeito. Na hora a gente vai se virando, né? Eu acho que a gente vai se virando e quando a gente tem mulheres que a gente consome, que tem o mesmo pensamento que a gente vai aprendendo algumas coisas e levando para o nosso convívio. Cada mãe é uma mãe, cada mãe educa e cria seu filho do jeito que quiser. Da sua maneira. A sua maternidade foi muito bem recebida pela mídia. Também teve esse lado positivo. Foi recebida tem muita gente no que sentido torce, que... todo mundo que é a favor, que acha legal. Primeiro, eu dormi tomando um suco. Eu acordei com uma criança no colo. Mas é assim, amiga. E aí, a internet no Dia das Mães, assim, foi muito louco pra mim. Quando eu vi a confusão que foi quando eu... que linda. Quando eu me assumi mãe do Lucas Antônio. Essa foto é muito linda. É louco isso. Amiga, mas é isso. Eu também eu tava com a barriga e de repente me entregaram a criança. Eu falei, e agora o que eu faço, gente? Porque é isso, não importa como chega. O fato é que chega, você não teve antes, né? E eu acho muito louco a pessoa que perde o tempo nesse julgamento. Mas quem que liga? Eu não vejo você como mãe, eu sou mãe. Mas quem vê seu filho, meu tem que ver, né? E foi o que você falou, Lu. A criança que te escolhe. É isso. E quando a criança te escolhe, não tem ninguém que pode mudar essa história. E eu acredito também em histórias. Eu sou muito
fiel à história. A história chega de um jeito para você que você, de repente, faz parte daquela história ou, de repente, você é protagonista ou figurante. De qualquer forma, você faz parte. Quando a gente fala de mãe trans, a gente lembra logo de Pepita. Sim. Porque hoje ela é a maior referência, muito. em relação a ter essa vontade de ir atrás, de correr. Eu vou ter o meu filho, sim. Eu vou criar o meu filho e vai ser lindo e vai ser incrível. Eu vou dar uma educação maravilhosa para ele. Sim. É uma delícia acompanhar E, ele nas redes sociais. É meio louco também, assim, eu vejo que muitas mulheres me acompanham nas redes sociais e ficam muito impressionadas da forma e da maneira que eu falo com meu filho. Eu estou falando com uma criança de 3 anos e 6 meses, mas eu falo do jeito muito normal. Não falo com voz de criança, não tem voz de criança na minha casa. Respeito o momento dele, ele entende o meu momento. Nossa, ele entende? Sim, ele entende o meu momento. Esses dias eu estava passando uma maquiagem, eu botei o pincel aqui, deu 2 minutos, ele pegou o pincel e passou no rosto. Nisso que ele passou no rosto, eu estava com o celular ligado, gravou. Ô Lu, eu recebia umas mensagens assim que eu falava, gente, fulano não falou isso. Eu sabia que sendo filho de uma travesti, ele ia ser gay. Amiga, mas desculpa, isso aí é só... Essa é a desculpa deles. Que meu filho pinta unha, também falaram que meu filho... Porque então pinta unha também, o Lucas. Sim. Então, amiga, eles pegam no pé, arruma um jeito. E eu falei, gente, a cobrança comigo fica um pouco maior. E eu acho que foi isso que você falou, amiga. Eu acho que a minha maternidade para algumas meninas, como essas duas aqui, que eu conhecia há muito tempo, eu acho que é uma referência para elas. Eu fico muito feliz com as trocas que eu consigo ter, às vezes, com a Pauline em rede social, com ela também em rede social. E é uma sociedade mais saudável, com diferenças, né? Eu acho que essa nova geração aqui de filhos de mulheres trans e travesti vai fazer a diferença no nosso país. Ela nos encorajou. Eu acho. Pepita nos encorajou. Apoline, me conta um pouquinho, Apoline, da sua experiência. Mas é verdade. A maior referência, sem dúvidas, é Pepita, né? E eu fiquei muito surpresa quando eu vi Pepita mãe. Eu falei, meu Deus. Agora eu vou. Exatamente. Então, ela deu a força. E a gente que tá de fora, tipo assim, eu vejo outras travestis falando, né? Meu sonho é ser mãe. Então, quando eu vi Pepita sendo mãe, eu falei, meu Deus, ela conseguiu, eu posso conseguir também. E isso é muito interessante, né? Eu acompanho Pepita há um bom tempo, né? A gente se conheceu hoje, depois de Apolline, né? Se conheceu hoje, muito louco isso. Nossa. Eu conheci um irmão dela no Rio de Janeiro. E aí hoje eu conheci a Apolline. Eu só vi a Apolline em rede social. E conheci o irmão dela no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei... Passada. Conta um pouquinho, Apolline, como é que está sendo a sua experiência? E aí, então, a experiência... Uma coisa que você sempre quis? Exatamente. Eu tenho um irmão de 10 anos, né? Que é adotado. E meu irmão, tipo, eu cuidava do meu irmão, eu dava madeira pra ele. Tipo, era meu sonho ser mãe, de verdade. E quando o Johan chegou, tipo assim, tudo mudou literalmente na nossa vida, na nossa casa. Eu lembro que antes mesmo de Johan chegar, a Pepita era uma das pessoas que já sabia, porque eu entrei em contato com você para saber de muita coisa, estava muito curiosa. Isso também. Eu um dia estava em casa e eu recebi um direct dela assim, amiga, você me dá seu WhatsApp? Eu falei, sim. Aí eu achei tão bonitinho. Ela chegou e falou assim para mim, será que você me explica como é ser mãe? Exatamente. Eu achei como é que você explicou, pelo amor de Deus? Eu falei, amiga, respira fundo. É a melhor sensação do mundo. É o amor mais puro da vida. É o sentimento mais real que a gente tem. E eu falei, vai, se joga. Se você tem um companheiro que acredita nessa sua maternidade, que acredita em você, veste essa camisa e viaja, que foi maravilhoso. Tá sendo maravilhoso? Demais. E por incrível que pareça, o meu filho, ele chegou exatamente de um período que eu estava com muita depressão, muita ansiedade, e ele conseguiu preencher esse vazio. É tipo assim, eu não sei o que é ansiedade, eu não sei o que é depressão, o melhor remédio é ele, né? Ele cura umas coisas, mas dá uma doença na coluna que dói, né? A criança pesa, né? Vai curando uma, desmantelando outras, mas aí tá tudo bem, assim, é uma sensação incrível. E ele tá começando a falar, e quando ele falou mamãe, eu disse, meu Deus do céu, ele sabe que eu sou a mãe dele. É tanto que até o pai, ele olha pro pai e fala, mamãe, não. Mas é assim, gente. Deu sorte que meu pequenininho olhar pra mim e falar, papai, eu queria dar na cara dele, tô brincando. Eu quero dar na cara dele, tô brincando. E a Isis? A Isis tem uma história um pouco diferente. Ele gestou? Ele que gestou. Nossa, eu sou uma mãe progenitora. Sim. Não foi adotado. Sim. Foi o meu marido, né? O Lorenzo. Que fofo. O pai do Apolo. E como é que foi isso pra vocês? Então, foi bem louco, porque ao contrário das meninas, eu não queria ser mãe. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu acho que também por conta de um imaginário, né?
a gente não via mães trans na mídia. Essa coisa ainda era um pouco difusa, assim, quando eu fui mãe, né, no caso. A Pepita acho que ainda não tinha adotado ainda. Não, né? Seu bebezinho tá com... Com 3 anos e alguns 5 meses, 4 meses. E quando você se viu grávida, literalmente, o casal grávida? Então, a gente tava no Nordeste, né? Eu morava em Sergipe, sou sergipana. E Lorenzo foi passar umas férias lá. Lorenzo. E aí acabou engravidando. E aí eu fiquei tipo assim, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos fazer? Meu Deus, um filho, uma criança. E eu nunca tive essa intenção de ser mãe, né? Mas aí quando a gente se torna mãe... E ele, o que ele falou? Ele ficou assim, né, em choque também, né? Ele falou o quê? Caraca. Vamos? Ele falou, tamo aí, vamos, né, agora. Já que estamos aqui, né? Agora vamos. Vamos encarar isso aí. Mas foi muito bonito, assim, também. Sim. Só que muito novo. Então, por ser algo muito novo, a gente sofreu muitas violências. Violência física, verbal, de todas as formas. Primeiro de tudo foi que a gente não conseguiu ter um pré-natal digno. A gente só conseguiu a primeira consulta de pré-natal com 8 meses de gestação. Porque todos os lugares que a gente ia, a gente sofria violências, assim. Era absurdo. Uma médica falou bem assim, já que você é a mãe, me mostre sua vagina. A paramédica? Uma médica. Mas você não denunciou? Então, tá aí, né? Tinha que denunciar, sabia? Tá aí, né? Isso aí tem que denunciar. É que termina batendo pode. medo, não, né, mas Luciana? agora tem em algum caso, é uma médica, ela fez um juramento, não mas, é assim. Lu, eu sou pernambucana, eu sou nordestina, eu entendo o que ela está falando. Lá, infelizmente, a gente sofre muito. Mas tem que chamar a polícia, não pode fazer isso. E quando você se vê numa situação dessa, realmente você fica sem ação, você fica sem saber o que fazer. Loucura. Diferente do caso de Apoline, que procurou a Pepita, dizendo como é que eu vou ser mãe? Como é que eu consigo ser mãe? Como é ser mãe? No caso deles, eles se viram sozinhos ali, né? Sim. Só o casal ali. Então, eu sei como é difícil estar no Nordeste enfrentando uma situação como essa, né? Então, é complicado. Eu compreendo o lado dela. Eu vou voltar para essa história, mas, Cíntia, por que uma mãe trans incomoda tanto a sociedade? Onde pega para as pessoas? Por que elas ligam tanto? Preconceito acima de tudo, Mas falta de conhecimento. Por quê? O que vai mudar para elas? Não muda nada. Aí que tá. Não respeitar o ser humano. Porque é um ser humano, é o desejo do quê? De você ser mãe, de sentir como a Pepita falou, esse amor verdadeiro, genuíno, que é tanto falado. E as pessoas não respeitam isso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade agressiva. Então, hoje, com a rede social, acontece o quê? Chegar e mandar, nossa, então ele vai ser o quê? Ele vai ser gay, ele vai ser tudo isso, se esconde. Como a Isis falou... Mas uma médica falar um negócio desse? Exatamente. A gente vê muito isso em psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, médicos, que chegam, eles são os primeiros a destratarem. Por quê? Falta de conhecimento. E, acima de tudo, aquilo que você falou, quando a gente faz um juramento de cuidar do outro, não pode isso. Nós não existimos. Existe a dor do outro, o acolhimento do outro. E isso não é visto. Isso é perder naquele o momento não pode soltar uma exato, naquele momento foi o preconceito, falou muito mais alto. Tinha um sistema transfóbico, tem um sistema transfóbico também no SUS, que é o seguinte, quando você muda o gênero, você não pode ter acesso a médicos de determinados gêneros. Então, por exemplo... Gabriel... Ele teve que voltar para o antigo gênero para poder ter um atendimento de pré-natal. Mas isso só na questão de papel? Sim, lá dentro do SUS. Então, pera. Lá dentro do SUS. Já estou entendendo. Então, no caso, ele, como o Lorenzo Gabriel, não poderia ter ido numa ginecologista. Ele tem que mudar a parte toda de papelada. Exatamente. É uma transfobia sistematizada ali, né? Tem que ser aceito, gente. Tem que ser respeitado. A vida da pessoa tem que ser respeitada. Mas, Lu, eu acho maravilhoso esse seu posicionamento, a sua voz, a sua força do seu microfone. Mas pra gente que tem essa realidade não é tão fácil assim. Mas vamos continuar tentando. É muito complicado e doloroso ouvir uma mana igual a mim falando um relato desse. Eu fico imaginando a pessoa se ver como Enzo e, de repente, ele ter que ser chamado pelo nome de falecido ou de falecida naquele momento ali. É muito complicado pra gente se entender. Não poder fazer a pessoa já tá com aquele hormônio à flor da pele. Aí, de repente, uma profissional, porque para mim isso não é uma profissional,
vir com um questionamento desse? É uma falta de mudar para poder ser atendido. Primeiro, falta de respeito, hombridade. É simples, a gente tem uma pessoa que está ali grávida e precisa de atenção. Mas imagina ter que mudar. É isso, é um juramento. O médico fez um juramento. Na época... Mudou tudo, como é que foi, então? Na época, até uma amiga minha estava grávida também de gêmeos, né? E ela falou bem assim, Era a Nanda? A Nanda Costa. Eu vou pagar vou pagar consultas para vocês saírem do SUS e... A gente ligou para 13 clínicas e todos desligavam na minha cara e diziam que eu estava passando trote. Tipo assim, não, é porque meu marido tá grávido. E aí as pessoas desligavam, diziam que eu estava passando trote. E assim, mesmo querendo pagar. A pessoa tem que atender, gente. Mas Amiga, é isso. A gente está falando de clínica particular também. A Nanda Costa ia pagar para eles a consulta. E então, mesmo assim... Sim, e mesmo assim... Então, mas chegando no lugar também não queriam Não, atender? mas aí a gente ia chegar lá no lugar que a galera já desligou o telefone. Imagina, Lu, já aconteceu comigo com o endocrinologista. De ligar para fazer a nossa hormonioterapia lá, tudo que a gente precisa. E eu ligar e falar, não te atendo. Liguei para vários, até achar uma doutora especialista maravilhosa aqui em São Paulo, que é a doutora Antonella, que cuidou de mim, me abraçou e falou, vem aqui, eu sou especialista em transgeneridade, então eu preciso de você também. Eu quero entender o seu corpo, sabe? A gente precisa desses profissionais, a gente precisa que o SUS também tenha profissionais especializados, né? Sim, e foi por isso que a gente também escolheu fazer pelo SUS, porque a gente teve uma projeção muito grande, né? E aí foi bem recebida? Foi. Assim, por parte, né? Mas também tem aquela galera, aquele público que sempre vai querer xingar. E o parto? Vamos falar disso. Aí teve o pré-natal aos 8 meses, que bom que estava tudo certo. Sim, aí a gente teve que vir para São Paulo para poder ter o pré-natal em uma clínica especializada de saúde trans. Tem isso? Tem, dos ambulatórios. E a gente foi atendido pelo Dr. Emanuel, que é um doutor especializado. Que bom. E aí a gente conseguiu ter um finalzinho do pré-natal e nas últimas semanas ali de gestação, a gente sofreu um ataque em um carro de aplicativo. Ele começou a xingar a gente, dizendo... A gente estava saindo de uma consulta e ele disse que homem não podia engravidar e a gente teve que pular do carro em movimento. Meu Deus. Lorenzo com 8 meses. 8 meses. Ele saiu correndo, dando cavalo de pau no carro, assim. Foi um filme de terror, assim. Ignorância, né? Também não chamou a polícia da vontade, né? Aí no outro dia, Lourenço teve que ir pro hospital com dor e tudo isso. E aí, no meio disso tudo, a gente descobriu que ele estava com restrição de crescimento e tinha que induzir o parto. Então, a gente teve que induzir o parto uma semana antes, assim. E deu tudo certo? Mas deu tudo certo. Foi um parto normal. Nossa, Lourenço corajoso, hein? Porque o negócio é difícil ali, viu? Vou falar que eu te parto normal, o negócio ali, ó. E o Apolo também foi bem corajoso, né? O Apolo de vir conhecer esse mundo, né? Muito. Uma criança que passou por essa turbulência toda dentro da barriga. E mesmo assim é uma criança viva, saudável. Maravilhoso. Vai sair um documentário também que acompanhou a nossa gestação e vai passear um pouco mais sobre essas questões. Procuramos um mundo melhor. Temos que fazer muitos ajustes ainda. E eu gosto de falar sobre esse assunto, porque são assuntos do dia a dia, famílias diferentes, cada pessoa de um jeito. A gente tem que começar a entender isso. Já faz, 2025, gente, já vamos lá. Se você é essa pessoa preconceituosa, lembra que a Gimenez falou, cada um tem a sua vida, somos todos diferentes. A gente não pode julgar a vida do outro. Quando você for pensar no outro, pensa na sua vida, o que você podia estar fazendo melhor. Porque sempre tem uma coisa na sua que você quer arrumar, não é? É verdade. E o Super Pop é o programa que mais faz pauta para a nossa comunidade. Aqui eu faço há 24 anos com muita vontade, muita felicidade. É verdade. Vamos aproveitando. Gente, o que é isso? Eu queria aproveitar aqui e complementar o que ela falou, né? O que você disse. A gente fala muito de leis. Leis tem, mas a prática é bem diferente. Tem que mudar muito ainda. Então, todo mundo fala que tem que ter ambulatório, que tem que ter profissionais, mas na hora que procura, não tem. Além de não ter, só ficar no papel, nós não temos profissionais adequados. Como a Isis falou em relação ao Apolo, né? E ele nasceu, tudo. Aí eu vou falar como psicoembrióloga. Se não tivesse a união dos dois, como essa criança teria nascido? Sim. Que carga ela teria trago para esse mundo todo? E a chance dela se tornar uma criança agressiva, porque tudo isso que ela recebeu seria muito grande, até um aborto.
espontâneo. É muito difícil, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Pauline também recebeu críticas, né? Eu recebi e eu ouvindo essa história, ouvindo o povo brasileiro, ela falou do Nordeste também, né? Eu sou nordestina, então eu escuto muitas histórias e eu compartilho muitos casos de bebês que acontecem tragédias com crianças. E aí eu sempre falo, essa aí é a família tradicional brasileira que vocês acham que tem que ter uma criança. Teve um caso bem recente na cidade que eu morava, no interior, lá em Novo Lino, que foi o caso da Ana Beatriz, né? A mãe que assassinou a criança com 15 dias de nascida, ela colocou dentro de uma sacola e a gente achava que a criança tinha sido sequestrada. Eu estou falando de uma criança bem próxima de um interior onde a gente morava. Então eu falei, cara, essa é a mãe cis, a mãe biológica, que vocês normalizam isso e nós, mulheres trans, não podemos ter um filho? Mas eu acho que o fato é que todo mundo pode ter filho. Tem gente malvada de todos os... Malvada, né? De todos Exatamente. os tipos. Mas eu entendo o que eu quero dizer, Lu, às vezes é que as pessoas meio que normalizam isso e é como se pra gente fosse um bicho de 7 cabeças, que não deveria entendeu? ser. Pelos ataques que a gente recebe todos os dias. Sim. É absurdo, é coisas absurdas. Eu acho realmente... Mas uma coisa engraçada é que, assim, essa galera fala que a gente não pode ser mãe porque a gente... não produziam, né? Então, assim, no momento que eu falei que eu era uma mãe progenitora, as pessoas começaram a me atacar aí desse lugar. E aí, tipo assim, você é seu filho biológico, mas não foi você que carregou na barriga. Bom, né? mas então assim, o filho adotado também não seria filho? Pois é, né? Então, assim, a nossa maternidade ela é negada independente se é adotado ou se é um filho biológico. Ela sempre vai ser negada. Gente... Mas eu não te cortando, Lu, a opinião do outro pra mim hoje não vale não muito, dá pra não. ficar pensando sabe? também. A opinião que me importa agora é do meu filho. É isso. Quando ele chegar numa certa idade, ele entender tudo que eu fiz e vou fazer pra ele se tornar um homem. Com certeza. Ou o que ele quiser se tornar. Eu tô pronta pra isso. Uma pessoa incrível. Sabe? Então, é difícil? Mas é isso aí, vambora. É isso aí. Olha, eu não sabia disso, mas eu fiquei sabendo hoje que é possível uma mãe trans amamentar. Eu não sabia, então vamos aprender juntos sobre esse assunto. Coloca aí. Luciana Gimenez, é possível que as mães trans amamentem seus filhos por meio da lactação induzida? Nós vamos entender melhor esse processo com a ginecologista a doutora Isabela Correia. Doutora, muito obrigada por essa entrevista. Nós queremos entender como é que funciona esse processo, né? É um prazer estar aqui com vocês. A lactação induzida, ela funciona tanto para mulheres trans como para mulheres cis. Basta ter uma mama desenvolvida. Então, através do desenvolvimento do tecido mamário, através da hormonização das mulheres trans, a gente tem esse desenvolvimento desse tecido mamário como a gente tem na puberdade de uma mulher cis. Então, esse processo de desenvolvimento da mama faz com que a gente tenha tendo uma mama adulta, mais ou menos ali uns 2 anos após a hormonização, a gente consiga fazer uma indução da lactação através de anticoncepcional oral e depois de um tempo a gente vai começar a induzir essa lactação com uma medicação que normalmente a gente usa para trato gastrointestinal. Esse processo é dolorido? Porque a gente sabe que a amamentação é dolorida. É igual? Como é que funciona essa parte? É igual. Muitas mulheres vão dizer que tem muita sensibilidade na mama, né? Sentir a área das mamas mais engurgitadas, mais inchadas. E isso também pode dar uma sensibilidade maior, pode dar uma dor na mama, que a gente chama de mastalgia. Doutora, nesse processo, algumas mães trans já relataram que foram vítimas de preconceito, que não é todo médico, todo profissional que entende. Isso acontece muito e por quê? Acontece, né? Como qualquer outro preconceito que a população trans sofre. É uma população que ainda é alvo de muito preconceito por desinformação, né? As pessoas se pegam ao sexo biológico e aí dizem que é um homem amamentando um bebê, quando na verdade não é isso, né? A gente tem ali uma pessoa que passou por uma transição hormonal, é uma pessoa que se identifica como uma mulher. E sendo uma mulher com uma mama desenvolvida, tem plena capacidade, se desejar, de amamentar esse bebê, porque através do aleitamento a gente também tem esse fortalecimento desse vínculo. Doutora, a sua entrevista foi muito esclarecedora e agora eu vou deixar no palco do Super Pop com a Luciana Gimenez, que nós temos várias convidadas que podem falar do assunto. Muito obrigada, viu, doutora? De nada, gente. Tchau, tchau. Luciana, com essa frase da doutora, eu deixo com você no palco do Super Pop.
Isis, você fez essa lactação induzida, é isso? Lactação induzida, isso. O que faz? Toma assim um monte de hormônio? Como é que funciona? Explica pra mim. Tem uma grande questão, que as pessoas, inclusive, têm estudos que comprovam que a amamentação tem proteína, é rica em vitaminas, Sim. como o de uma mãe cisgênera. Já fizeram testes nos Estados Unidos com uma mulher trans que tem 45 anos e ela amamentou juntamente com a esposa dela, que ela é uma mulher lésbica. Elas amamentaram um filho juntas e eles fizeram testes e, tipo assim, inclusive tinha mais proteína do que a de uma mulher cisgênera. Sim, mas eram, e aí tem que começar, eram duas meninas, assim, isso, uma mulher cisgênera e uma mulher trans. Ah, uma mulher trans, tá. Isso, elas eram um casal, um casal sáfico. Sim. E aí, é isso, você tem que tomar, para você poder fazer a lactação induzida, você tem que ter os ductos mamários. Então você toma o hormônio, isso. Deve tomar isso e toma aquela outra também. Como e é que é o nome depois você toma tem um outro remédio, eu sei o que é. Aí, no caso, você tem que acompanhar com o médico especializado. Sim. E aí sim ele vai resolver qual o tratamento. Sim. Às vezes, só um hormônio ele já satisfaz. Por quê? Não é só a aplicação, tem que ter uma estimulação. Sim, tem que também poder, né? Porque tem mulher cis que também não tem leite. Tem que colocar a bombinha, tinha que fazer toda uma coisa. Massagem. Eu lembro que eu sentia umas talvez, dores, né? Eu sentia umas dores. Parecia que eu tava levando umas facadas, assim. Amor, amamentação. E tem que ser a bomba... Chama amamentação. Amamentação. E tem que ser a bombinha elétrica, né? E tem que fazer pelo menos isso 3 vezes ao dia. Nossa, você tem que fazer. Então, quem me deu, suga mesmo. Quem me deu foi a Tainá Miller. A senhora vai arrasar. Eu sou madrinha. Gente, mas você sabe que eu sempre tive vontade de fazer? Vamos fazer. Sempre tive vontade de fazer. Era uma dor terrível, Era assim, uma das maiores dores assim que eu já assisti na minha vida. Parecia realmente que estavam enfiando alguma coisa, né? assim. Mas saía uma quantidade pouca, porque eu também meu tratamento não foi tão longo, porque eu não me hormonizava antes disso e eu opto por não me hormonizar. Ah, então você não tomava o hormônio feminino? Não, eu tomei pra fazer a lactação induzida. Legal isso. Depois que eu terminei, eu parei de tomar o hormônio. Lu, eu acho que... Desculpa. Não, teve que cortar, tem toda uma... Mas vamos falar da parte emocional. Como é que foi isso pra você? Você me disse que não queria nem ser mãe, de repente é mãe e tá querendo dar de mamar, gente. Sim, não. Na hora, assim, do susto, né? Eu realmente não imaginava ser mãe. Gente, não tem como. Mas na hora que veio... Né? Desde criança, a gente às vezes queria brincar com a boneca, falava, não brinca com a boneca, que isso é coisa de menina. Então a gente acaba não sentindo, né, essa vontade. Talvez eu, no meu caso. Ou talvez sejam podadas, né? Talvez. Mas aí quando eu vi a Apolo, assim, né, a primeira vez, eu falei, caramba, é meu filho, tipo. E ele era a minha cara, assim. Eu falei, meu Deus. É uma graça mesmo. Parecia eu, assim, pequenininha. É uma graça. E a primeira coisa que eu fiz foi... Lourenço colocou ele no colo. Depois ele chorando, assim, eu peguei no colo e comecei a cantar pra ele. Uma música que eu já cantava na barriga do pai. Sim. E aí ele parou de chorar, assim. Parecia que ele reconhecia já a minha voz. E Lourenço Gabriel, ele quis ter essa... Não curtiu. Não, isso foi uma das grandes questões para eu começar a lactação induzida. Que eu queria muito que meu filho tomasse leite humano, mas ele disse que não ia fazer. Não quis, porque... que também temos que respeitar. É, uma coisa dele. Ele falou, já que você quer tanto, então faça você. Eu falei, justo. Então farei. Deixa que faço. Só para a gente entender um pouco mais, tem gente que começa a fazer esse tratamento, né, hormonal, tudo isso, a partir do 5º mês de gestação. Então, começa ali fazendo o tratamento lentamente, porque você precisa realmente induzir para depois começar a sair o leite. Entendi. Então, tem uma indução com essa máquina, entendeu? Entendi. Nossa, a máquina dói. Exatamente, ela vai induzindo. Então, por isso que ela sentiu muitas dores. E também, como não sei se as meninas também já passaram por a hormonioterapia, então, assim, eu faço o tratamento de hormonioterapia há muitos anos também. Muitos anos. Entendi. Então, já facilitaria também. Já está mais pronto com essa questão de hormônio feminino. Exatamente. Então, eu já tenho tudo organizadinho, tudo equilibrado. Então, fica muito mais fácil. Então, acho que
Por isso que ela sentiu tantas dores. Ela só deixou para a última hora. Mas e mesmo aquela assim deu certo, máquina ali, gente, ela aquela máquina é um inferno, amiga, dói. Dói, né, amiga? Nossa, e aquele barulhinho, Você tinha leite, né, amiga? Amiga, eu tinha leite, eu doei leite, eu tinha leite. A geladeira ficou para mais 4 meses de leite. Mas não é todo mundo que tem, né? Dava para ter tido gêmeos. Dava, amiga, eu sobrava. Eu fiz campanha de amamentação. Porque eu acho que muita gente não quer fazer isso. É uma coisa que, se você puder, faz uma diferença, eu acredito. Então, eu podia. Então, ainda, como você falou, eu queria poder dar para outras crianças o leite humano. Então, o meu leite sobrou bastante e eu doei para outras crianças. Agora, o negócio ali ali tem que coragem, ter, não. Né? O negócio tem que ter leite humano coragem. é importante, mas não é que cada mulher e cada pessoa que pode gestar tem as, né, sabe, as suas limitações. E tem muita criança né? que não mama do peito e tem saúde perfeita também. Então, cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que a gente faz o melhor que a gente pode, não é, doutora? Sim, e a gente tem que trabalhar bastante psicológico também. Não é só a estimulação, a gente tem que trabalhar para que não tenha bloqueio. Porque mesmo a mãe atípica, ela também tem o seu bloqueio, que muitas vezes ela não tem a amamentação e ela tem a vontade de ser mãe, de ter aquela experiência. Então, quando você vai fazer uma decisão dessa, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Sim. Você tem que trabalhar a mente, o corpo e um profissional, uma equipe que você confie, porque isso é muito importante. A cara da Pepita da hora de mamar. Tô vendo. Eu ia amar. Tô achando a tua cara. A próxima menina, a tua cara. Vamos aqui, meu sonho, amiga. A cara dela, a cara da Pepita, não é? Sim. Você também, você já estamos juntos, meu amiga. Sonho, amiga. Juro, meu sonho. Acredito. Vamos realizar esse sonho. Vamos, amiga. Vamos que vamos. Lisa, estamos juntos, hein? Já te falei. Estamos que vamos, vamos que vamos. E olha, nós falamos sobre as mães trans. Agora vamos dar uma olhada nas mães que têm filhos que não se identificam com o gênero que nasceram. Coloca aí. Muitos famosos são pais orgulhosos de filhos trans. A cantora Cher é mãe de Chess Bono, que nasceu do sexo feminino e passou por uma transição de gênero. No Brasil, há vários pais famosos e seus filhos transexuais. Um exemplo é a lenda do futebol Toninho Cerezo e a filha, a modelo internacional Leia T. Eu já desconfiava de Leia pelo comportamento dela, né? Não brincava muito com os meninos, só as meninas. Já o ator José de Abreu é pai babão de Bia e sempre apoiou a filha desde o momento em que soube da transexualidade. O advogado Luque tem certeza do apoio incondicional do pai Marcelo Taz. Por você e pela mamãe, pela maneira como vocês me acolheram de verdade quando eu comecei minha transição, pela maneira como vocês nunca me deixaram duvidar do amor incondicional de vocês, nunca me deixaram duvidar que vocês estavam do meu lado. Essas são pequenas provas de que o amor é o que importa. Eu estou agora com a Mari. Tudo bem, Mari? Oi, Luciana. Tudo bem? Estou aqui com o seu livro na mão. Obrigada. Me explica um pouquinho do seu filho. Ou filha, me explica. Minha filha é... Sua filha, explica minha pra filha. gente. Então, ela é o gênero não binário, tá, né? Ela não se identifica com sexo nenhum. Ok. Né? Ela gosta do ser humano, das pessoas, mas ela tem a orientação dela, ela gosta de meninas. Por que, né? que você chama ela de ela, então? Porque ela não se incomoda. Ok. Pode ser chamado de ela, pode ser chamado de ele, sabe? Ela não se incomoda em absoluto. E como eu estou acostumado a chamá-la de ela, é tanto que eu perguntei, né? Porque desde 2 anos, né, Luciana? Desde 2 anos de idade, já tinha os sinais. Desde quantos anos? 2. 2 aninhos. 2 aninhos, Quais eram os sinais? Eram os sinais. Ela não queria roupa de menina, colocava um lacinho, uma coisa, ela se automutilava mesmo, se arranhava, queria só andar de tênis, queria andar de short, essas coisas todas, né? Então, queria fazer pipi em pé. Olha que interessante. Né? Então, tudo isso foram sinais, foram aparecendo, mas eu fui dando a liberdade para que ela pudesse me falar. Ok. Né? Procurei um psicólogo, levei no psicólogo, expliquei, né, a minha dificuldade. A minha dificuldade em estar sem saber assim, se era, se não era, o que era, como é que eu ia fazer, como é que eu ia lidar e tudo. E fui orientada a esperar, né? Para que não
não tomasse nenhuma decisão precipitada, Sim. ou que não estimulasse, ou que não... Que observasse. Observar, exatamente. E foi o que eu fiz. E aos 13 anos ela veio e me falou. Ela está com quantos anos? 27. 27? 27. Entendi. Com 13 anos ela chegou e falou o quê? Ela me chamou, falou que queria falar comigo. Ela falou assim, mamãe, eu acho que eu vou te decepcionar. Como assim? Né? Eu falei, exatamente o que eu falei, como assim, né? Aí ela falou, é que eu não gosto de meninos. Tá. Eu gosto de meninas. Mas ela tinha um certo conflito, porque ela também não se entendia, porque ela não se identificava assim, nem como menino e nem como menina. Então, para ela, foi um processo também meio complicado. Sim. Né? Nós fomos aprendendo juntas. Aliás, eu ainda estou aprendendo, né, com ela. Porque qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo, eu falo, minha filha, isso você me coloca a par disso certinho para que eu possa estar entendendo melhor, para que eu possa estar sabendo lidar com isso, né? E aí veio o livro. O livro eu já comecei a escrever já bastante tempo. Ela deveria ter uns 6 anos, mais ou menos, exatamente. Mas eu esperei a maioridade, porque esse livro não trata de mim, trata da vida dela. Então, é uma questão de respeito. Eu chegar e falar, olha, não vou publicar porque ela é minha filha, eu vou publicar e pronto. Não achei bacana. Aí, com 18 anos, ela falou, mamãe, agora já pode. Sim. Aí foi o tempo de maturar tudo isso, né? Colocar tudo em ordem, ela revisar. Ela tem um nome neutro. Não, ela chama as pessoas. Ela tem um apelido que é Caru. Caru? Né? Caru. Mas eu chamo de Carol, Carolina, a família chama de Carol, os amigos chamam de Caru. Né? Então, esse momento que a sociedade está vivendo, que aliás ela tem 23, né? 27. 27, desculpa. Como é que tem sido de lá para cá? Mudou alguma coisa? Olha, de lá para cá, assim, eu senti uma dificuldade, mas era uma dificuldade minha, particular. Ok. Né? De me virar, de ter que lidar com as pessoas na rua, de ter que conversar, de ter que explicar, de ter que ouvir brincadeirinhas e piadinhas e tipo, nossa, sua filha é estilosa. Aí eu falava assim, não é estilosa, não, ela gosta de menina mesmo, sabe? Porque é uma agressão isso pra gente também, né? A gente estava conversando até no camarim, claro, né, doutora? A filha. Então, isso tudo... E com o tempo, eu senti assim... A receptividade mudou, mas a agressividade aumentou. Ah, é? Né? Mas como que pode a receptividade ter melhorado? A receptividade em aceitar... eu não sei como colocar isso. Mas, assim, pelo menos as pessoas, elas entendem um pouco mais, mas elas não aceitam. Entendi. Se fala mais, eu mas... não vejo como entendimento. Eu vejo como eu tenho que aturar, sabe, Lu? Entendi. Eu tenho que aturar. Tem então, que aceitar, né? Não, na realidade não é nem um aceitar para o outro que é preconceituoso, que tem uma outra visão. Eu tenho que aturar. Eu tenho que aturar. É fazer o quê? Se eu falar alguma coisa, eu sou preconceituoso. Entendi. Então, assim, é aquele lance de, vamos aturar, vamos levar. Entendeu? Que nem tem giló e tem outra comida. Vamos no giló mesmo, tá tudo bem, tá ótimo. E eu acho, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns para a senhora. Obrigada. Que eu acho que fazer parte da comunidade LGBTQIA+, a mãe e os pais sofrem igualzinho a gente sofre. Exatamente. A mesma dor que a gente sente. Cíntia, e a senhora nitidamente sentia que era uma pitada de deboche com uma doença quando falava que a sua filha era estilosa. Aquilo a senhora já pegava no ar, que era um deboche com a sua filha. E a senhora, extremamente educada, pontuava, não, ela gosta de meninas mesmo. Então, eu entendo, deve ser a dificuldade da senhora ter que ficar se provando e falando para os outros. Né, nossa! Cíntia, as pessoas não binárias também sofrem um preconceito absurdo, né? Muito. Absurdamente. A gente fala de uma sociedade que diz tanto aceitar o outro, olhar o outro, acolher, e é uma grande mentira. A gente fala assim, como a Pepita falou, como a Mari falou, é muito fácil falar. E aí eu tenho que aturar, porque senão eu sou preconceituoso. Vamos falar, eu sou os mimizentos reclamando, essa classe que acha que eu tenho que engolir, eu não tenho que engolir nada. Infelizmente, a gente passa isso, como a Mari falou, que nós conversamos bastante no camarim a respeito, né? A importância da família apoiar, da família deixar aberto, como o nome, ter um nome social ou não. Como você quer ser chamado? Me ensina, porque eu sou de uma outra geração. Me ensina como que é o que você está passando, porque eu não sei. E dói para a mãe também ver o seu filho. Imagino. Então, precisa ter um apoio psicológico da criança, da família, dos amigos, uma educação. O que falta é uma educação social, uma responsabilidade com o outro social. Que isso muitas vezes a gente não vê. E é tratado com deboche.
Eu vou soltar a minha piadinha, o meu veneno, eu vou machucar outro gratuitamente. Loucura. A gente vê muito isso. E aí vai ver na pessoa o prazer, a satisfação de estar debochando, de estar humilhando, de estar mostrando a sua... Olha, a minha filha é minha filha, a sua filha... Sabe? A minha filha é normal, a sua não é normal. Exatamente. E aí vem a automutilação, o suicídio. Não dá, né? Não dá. É muito importante, Lu. Mexer com o filho não dá. Não dá, mas é muito importante esse livro dela, porque ela vai ajudar muitas outras pessoas. Mostrar o próximo. Né? A história que foi contada com muito amor, com certeza. Muito amor. Eu fiz esse livro. Só lembrando que a gente também tem grupos de mães LGBTs que ia mais. Então, são as mães incríveis que defendem seus filhos LGBTs pelo mundo inteiro, pelo Brasil todo. A gente tem grupos. Então, mamãe, você está aí na dúvida, está complicado entender. Como acha o grupo? Vai lá, digita mamães lá, mães LGBT+. Você vai achar vários grupos. Tem famílias da diversidade e o Mães da Diversidade também. Tem vários grupos espalhados pelo Brasil, não dá para citar todos. O Mães da Diversidade está no Brasil inteiro. Mães da Diversidade tem em todo o Brasil. Mari, muito obrigada por mostrar o seu livro mais uma vez. E que bom que a sua filha está maravilhosa. Tá bem, tá ótima. Deu tudo certo. Um relacionamento ótimo, trabalhando... Sabe, muito bem resolvida. Acho que isso que importa para nós, pais, é isso que importa. Sabe, o filho está resolvido. Porque filho, independente, é isso que eu falo nas minhas palestras, é que as mães têm que entender que filho não vai deixar de ser filho nunca, em absoluto. Né? Independente da orientação, da identidade, seja o que for, vai ser filho sempre. Então tem que amar de qualquer forma. Porque o amor de mãe, ele supera, né? Ele supera qualquer coisa, não é? Não amar de qualquer forma, amar da melhor forma. Exatamente, da melhor forma. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, Luciana. E agora a gente vai falar com a Tamires. Tamires Nunes é mãe de uma menina trans de 10 anos. Ela criou a ONG Minha Criança Trans, que conta mais de 700 famílias de crianças, adolescentes trans. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, prazer. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Muito obrigada. Tamires, a sua filha, quando o seu filho, na época, nasceu, ele se chamava Bento, é isso? Isso. Quando você percebeu que ele se identificava como uma menina? Por volta dos 2 anos de idade. Ai, que linda. 2 anos também. A criança não correspondia aos estímulos masculinos, não se interessava pelo universo masculino como as outras crianças. Do tipo? Se desse um carrinho, falava não. Se desse uma bola, não queria chutar. Se desse um personagem masculino, não. Mas tudo que era feminino, sim. Tá. Se falasse que era a cara do pai, chorava papai não, mamãe. Então, não queria estar associada a nada que fosse masculino. Nós procuramos, na época, uma psicóloga. A criança tinha uns 2 anos e 3 meses. E a psicóloga falou que a culpa era minha. Ela chegou pra mim e falou assim: mãe, são 10 horas da manhã, você tá de salto alto e maquiagem, você tá influenciando esse menino. Como é que é a história? Que eu tava de salto alto e maquiagem às 10 horas da manhã, então a culpa era minha. Que eu era vaidosa demais pra ser mãe de um filho homem. Ela falou isso? Falou. Ela e a sua parede cheia de diplomas. Eu tirava o salto e jogava nela. Gente, eu passei 2 anos sem usar salto alto. Meu Deus, mas 2 anos. Porque eu falei, bom, se a culpa é minha, eu vou resolver isso. A sua feminilidade faria Joguei com que de isso... lado. Mas aí você fez o quê? Você começou a se vestir diferente? Eu sempre fui muito perua, muito vaidosa, assim, e sempre gostei. E eu comecei a usar só calça jeans e sapatilha. Pegasse, né? Cortei o cabelo muito curtinho, parei de usar unhas compridas, parei de usar maquiagem, parei de usar salto. E não adiantou. E não adiantou. Óbvio que não. Até com 3 anos, 11 meses e 15 dias, a minha criança olhou pra mim e falou: mamãe, eu posso morrer hoje pra nascer uma menina amanhã? Para. E aí eu entendi que aquela psicóloga não sabia do que estava falando, que não adiantava as minhas roupas, que ali tinha uma menina e que ela precisava vir. Eu respirei fundo, porque apesar de ter uma criança que não queria ser quem ela era, eu era feliz enquanto mãe daquele menino. Sim. Eu estava bem. Claro. Eu não queria nenhuma mudança. Mas eu entendi que se aquela criança morresse, eu ia morrer também. Óbvio. Que eu amava aquela pessoa e que eu ia ter que aprender a amar de todas as formas. E aí eu olhei e falei assim: meu amor só não morre, porque se você morrer, eu morro. O resto a gente vai dar um jeito. Você tinha um companheiro na época? Tinha. Eu era casada com o pai dela. E o pai dela conseguiu te dar apoio?
teve esse momento? Num primeiro momento, não. Mas foi mais difícil para ele. Né? Para todo mundo. A gente fez um combinado. Eu falei, olha, eu preciso tocar com ela essa transição, eu preciso deixar ela fluir, eu preciso fazer ela viver. Depois eu resolvo o seu problema. Você não tá bem, só não me atrapalha. Justo. Então, o combinado é que ele não... Se ela chegasse falando, pai, eu tô linda, ele não falaria nem que linda, nem que feia, sabe? Ele ia ficar mais na dele, que ele ia se preservar, mas melhor não que ele ia podia atrapalhar. Naquele momento. Enquanto ele também estava tendo o tempo dele, né? Hoje ele é super paizão, acolhe, Isso respeita. é uma coisa importante também. A pessoa conseguir respeitar o momento para a pessoa também. Não agredir, mas também dar um respiro. Do jeito que você fez, foi um momento inteligente. Não agredindo, claro, mas tendo um respeito e respirando e tentando se entender também. Porque é uma mudança para os dois, né? Quando um filho transiciona, aquele pai e a mãe transiciona também. É isso. Né? Cada um da sua Os forma. nossos sonhos mudam, as expectativas que a gente tinha mudam, a vida que a gente muda. A gente passa a sofrer violências que a gente não sofria antes. Sim. Então, eu sofri várias transfobias e violências que jamais eu pensei em viver. Te acusaram de quê? Você que fez isso? Desde sequestro a Como pedofilia. sequestro? Porque, na época, apesar de ter o nome social como um direito das pessoas trans, ele não chegava para as crianças. Como assim? Então, o governador do estado do Paraná falou que não podia botar nome social no RG de criança, só de pessoas trans adultas. Tá. Então, eu tinha um RG de um menino. Sim. E eu tinha uma menina, dá pra ver que minha filha é menina, né? Entendi. E aí a gente veio pra São Paulo, meu carro quebrou e eu precisava voltar de ônibus. Ok. Cheguei na rodoviária e eu não tinha documento. E aí acusaram de eu estar sequestrando aquela criança. Entendi. Chamaram a polícia, fizeram um reboliço. Isso, né? E aí o motorista virou pra mim e falou assim, então prova que ela é uma menina trans, cadê o pinto dela? Para. E eu falei, não, aí já é pedofilia. Aí é demais, né? Aí é demais. Depois de muito tempo, 1h30 gritando na rodoviária, eu não tinha Instagram, não era conhecida, eu não sabia de lei, eu não conhecia nenhum advogado, eu consegui entrar no ônibus. E aí ele chega na minha poltrona e fala assim, se tiver uma polícia rodoviária, um blitz, eu deixo você essa aberração na estrada, porque eu não vou ser preso por causa de vocês. Aquele dia eu passei 8 horas na estrada chorando, morrendo de medo de qual momento que ele ia nos largar na estrada. E a criança do lado. E aí eu estava lendo um livro que tinha uma frase que falava, se não eu, quem? Se não agora, quando? E aí eu cheguei em casa, olhei pro pai dela e falei assim, eu vou virar uma pessoa de direitos humanos. Desculpa só atrapalhar, o que ela passa como criança, eu passei como adulta por vir de um interior. Então, quantas crianças não passam isso em interior? É isso. Sabe? Porque eu tive muito medo de fazer minha transição, porque eu pensava, e como é que as pessoas vão reagir? Teve um período que eu saía da casa da minha mãe, entrava rápido no carro para ninguém me ver de menina, porque eu tinha medo de ser julgada, entendeu? Pelo que você era, né? Exatamente. Então, tipo, o que ela viveu como criança é meio que, sabe, um relembro na cabeça. A gente se anula. Nossa vida inteira a gente se anula. A gente vai se anulando o tempo inteiro. E a Tamires, justamente, é uma mãe que está proporcionando para uma menina não ter que viver isso, se anular a vida inteira. Ela está conseguindo deixar que a filha seja o que ela é. Agora, também é um aprendizado para você, né? Como é que você está fazendo com essa questão de você nem teve tempo para respirar, né? E eu não tinha contato nenhum com a população LGBT. Eu não tinha amigos. Você não assistiu Super Pop, gente? Eu dormia cedo e eu ia sempre pra missa. Era essa a minha programação. Sou bissexual em um relacionamento com outra mulher. E a minha casa, eu tenho a alegria de dizer que eu tenho pessoas trans como amigas, pessoas LGBTs. E que a minha casa hoje ela é diversa e plural, que a minha vida se tornou diversa e plural. Porque quando a gente tem um filho atípico, né, que foge da norma, a gente aprende a olhar para esse filho, mas a gente fica mais sensível para olhar para todas as outras minorias. Eu me tornei uma pessoa mais sensível não só para as crianças trans, mas para crianças LGBT, crianças neurotípicas, crianças com recortes raciais. Eu acho que eu me tornei mais empática. Né, de uma forma geral, e também me empoderei, porque eu era uma mulher silenciada, eu era uma mulher que ligava para perguntar em quem eu tenho que votar, porque mulher não fala de política. O que eu tenho que fazer, porque mulher não dá conta disso.
E hoje eu sou uma mulher que fala, a gente fala de política sim, a gente luta sim, a gente não sabe, a gente aprende, a gente lê, a gente faz curso. Né? E se tornou livre para amar. Sim, né? E tenho orgulho de dizer, nós somos a primeira organização trans a ocupar o Comitê da Infância da ONU, a levar a pauta de crianças trans para a ONU. Maravilhoso. Eu estou indo para Genebra semana que vem pela segunda vez falar na ONU que crianças trans existem. Maravilhoso. E isso é a força da maternidade. Ô, Cíntia, eu acho que é importante também... Ela não teve tempo nem para respirar, porque poderia ter um acompanhamento, porque a mãe, nesse momento, virou leoa, mas ela precisava de um acompanhamento, né? Porque imagina... Qualquer ataque ao seu filho, não importa como ele vem, a mãe já está, imagina, por dentro. Ela não teve tempo para se cuidar, para ter que cuidar da filha, né? Também. E uma coisa que a Tamires também contou, que ela viveu um luto. Porque ela idealizava a menina. O sonho era a menina. Menino. O menino. Ela tinha um menino. E aí, ela tinha aquele sonho pelo menino. Porque nasceu o menino, quando né? a menina, né, apareceu, Nasceu ela teve menina, que enterrar, né, o menino. É. E ela entrou numa depressão onde ela falou que ela teve um acompanhamento de um psiquiatra maravilhoso. Em compensação, quando ela foi procurar ajuda de um profissional da saúde mental, que aí eu me senti envergonhada ali, quando ela disse que o profissional colocou a culpa nela. Como isso? Como alguém é culpado de alguma coisa? E uma coisa que nós escutamos muito também é falar que o trans é porque a mãe é assim, o ambiente não é, nasceu. Não tem isso de você envolvido, pega, houve influência, não deixa andar junto como se fosse uma doença. A gente vê muito isso. Meu Deus. Isso é algo assim, muito falado. E esse luto, é importante a gente entender que é uma dor real e pra gente ter empatia com essas famílias. Sim. Porque a pessoa trans está se libertando, está se descobrindo, mas tem alguém ali sofrendo um luto. O meu filho não morreu num caixão. Mas o meu filho morreu dentro de uma saia de tutu, de laços, de fitas. E eu vivi essa perda. Sim. A perda do nome que eu tinha escolhido, da imagem afetiva, das roupinhas, do poder de chamar filho. Isso tudo foi uma perda. E foi difícil. E não tinha ninguém para abraçar. Imagina. As pessoas não eram empáticas. Eu cheguei em uma outra profissional mental que olhou para mim e falou assim, luto? Que luto? Luto tá uma mãe que tá perdendo um filho no hospital. Gente... Depois dessa, eu vou pedir por respeito, eu vou para os comerciais e deixar a galera pensando um pouco. Isso aí é aquela coisa que você vai para o cantinho para pensar. Se você algum dia pensou em ter algum tipo de preconceito, vai para o cantinho pensar que eu volto depois dos comerciais. Estamos de volta com o nosso Super Pop de hoje, aqueles programas que eu gosto de fazer, que me dá prazer. Porque se uma pessoa sequer estiver assistindo e pense um pouco diferente, hoje já fez a minha noite feliz. Eu queria agradecer... Primeiro a Tamires. Tamires, muito obrigada. Eu acho que você é uma grande mãe, uma grande pessoa. Maravilhoso o seu relato. Eu acho que as pessoas podem aprender com você. A gente não escolhe um filho, ele nos escolhe. E ele vem do jeito dele. Ninguém manda. Eu não mando no meu, você não manda no seu. São pessoas. Não dá pra gente pegar e botar numa caixinha. Então, parabéns. Obrigada. Obrigada pelo seu relato. Eu espero que você tenha, assim, daqui pra frente, um pouco de paz e possa ajudar outras pessoas. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Eu queria só deixar um recado final. Se você é mãe, que está passando por uma criança, um adolescente com questão de gênero, você não precisa viver isso sozinha. Não é fácil, dói, é um processo delicado, vai passar um tsunami na sua vida. Mas nós estamos aqui para te apoiar. Busque rede de apoio. Ninguém precisa passar por isso sozinha. Uma criança vai ficar bem quando a mãe estiver bem. Aonde? Você tem algum... @minhacriançatrans no Instagram. É só procurar gente, ou @ONGMCT, nós estamos lá juntos, a gente cuida dos nossos filhos para que possam crescer e ser uma população trans sadia, saudável, com direito à família, com direito a estudo, lar e tudo que pode. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu queria agradecer a Isis. Isis, muito, muito obrigada. Parabéns pelo Apolo. Parabéns pela sua luta também, que a gente sabe que não é fácil. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, honrada com essas mulheres incríveis. E é isso, reforçar, né? Se você tem um filho LGBT, abrace ele, né? Dê suporte, porque é importantíssimo para que a gente consiga crescer e se desenvolver, né? Sim. Hoje a gente tem estrelas enormes aqui, né? Porque famílias apoiaram. E é sobre Fazer isso. diferente. Imagina se os pais de vocês já tivessem todo esse tipo de conhecimento. Seria diferente, né? Não teriam que ter passado por tanto sofrimento. Apolline, muito, muito obrigada. Parabéns pelo seu filhote também.
Obrigada, de verdade. Só para finalizar, eu acho que é a questão de costume, sabe? Educação, porque desde que eu falei para o meu irmão de 10 anos que meu nome é Apoline, ele não me chama de outro nome, né? Então, eu acho que é educação, é o que vem em casa, sabe? Então, eu queria muito que todas as famílias tivessem o mesmo apoio, que todo mundo tivesse o mesmo apoio, né? Mas, infelizmente, a gente não Mas vamos para frente, vai dar certo. Sim, sim, sim. Pepita, muito, muito obrigada. Parabéns. Agora estamos esperando a menina. Ô Lu, eu amo vir aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Logo, logo a gente anuncia aí esse momento mãe de uma menina. Mas a mensagem que eu tenho para deixar hoje para você é uma só. A minha vida nunca vai ser igual à sua. Ela não pode ser igual à sua e também não vai ser igual à sua. A minha vida é minha vida, o meu modo de viver é meu modo de viver. Mas entenda uma coisa, eu estou fazendo de alma e de coração. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Eu estou educando um menino que vai se tornar um adolescente, de um adolescente um homem, para mudar essa sociedade sem noção. Queria agradecer, Elisa, muito, muito obrigada. Lu, Adoro estar com você mais uma vez. Também, eu te amo, você sabe disso. Você é a próxima, muito obrigada. Amiga. Se Deus quiser, eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho dessas meninas e, claro, vou me espelhar em vocês porque eu quero ser mãe de uma menina, muito se Deus bem. quiser. Cíntia, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que precisamos de mais profissionais igual a você. Eu agradeço o convite, obrigado por compartilhar o momento de vocês, a história de vocês. E eu deixo o meu recado aqui para toda a sociedade, não só para as mães. Procurem entendimento, conhecimento, profissionais, sigam em redes sociais. A gente tem acesso a isso de jeito fácil. A Tamires tem um projeto lindo, as meninas com a sua vivência, que a gente aprenda que o filho ou filha é para amar, isso é acima de tudo. Obrigada. Então, se a gente trouxer isso, é o principal. Olha, ela é muito fina. Eu quero dizer o seguinte, cada um liga para a sua própria vida, não se mete na vida dos outros, porque eu acho que é mais fácil assim, não é? Boa noite, obrigada, tchau!